Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é segunda-feira, dia de Mundo Aliteração. E no vídeo de hoje eu vou retomar a nossa conversa do vídeo da segunda-feira passada. Para quem não assistiu, vai aparecer o card aí do vídeo para vocês, mas eu vou fazer um resumo do que eu falei na segunda-feira passada, só para poder introduzir então o assunto de hoje e a gente completar a reflexão. Na segunda-feira passada eu estava falando sobre a problemática de achar a arte, né, de uma ideia de arte como algo etéreo, como algo descolado de uma realidade histórica. Falei tudo isso e citei, né, o quanto isso é problemático dentro da realidade da pandemia. E aí eu quero continuar essa reflexão falando um pouco sobre a questão dos discursos a respeito da arte. O que seriam esses discursos a respeito da arte? Não é um discurso feito pela arte, ou seja, pelo artista, não é o discurso da obra de arte ou o discurso do artista a respeito da sua obra, do seu trabalho, do seu processo de criação. Mas é um discurso que a gente pode dizer assim que é um discurso do mercado da arte a respeito dos artistas, dos processos e das obras em geral. E por que eu estou falando desse tipo de discurso? Eu me recordo que há alguns anos eu fui visitar, antes da pandemia e tudo, eu fui visitar uma exposição, acho que era do Picasso, de desenhos do Picasso, no Instituto Tomiotaki. Bom, eu adoro o trabalho do Picasso, enfim, adoro o cubismo e toda essa questão da desconstrução da realidade que eu acho muito legal. Aí eu fui, não eram pinturas do Picasso, eram desenhos, né? Eram estudos, enfim. Aí eu fui assistir a exposição e na época, né, eu tenho um amigo que na época trabalhava no Instituto Tomiotaki, hoje ele está até fora do Brasil, mas enfim. Ah não, ele voltou para o Brasil, é verdade. Ele passou um tempo fora do Brasil, agora ele está morando na Bahia. Mas enfim, ele trabalhava no Instituto Tomiotaki e depois que eu fui assistir a exposição, ele falou, e aí, o que você achou da exposição e tal? E aí eu contei para ele a impressão que eu tive da exposição, que eu achei a exposição muito legal, que eu adorei a exposição, mas uma coisa que me incomodou muito eram os textos que acompanhavam os textos que eram colocados junto a cada uma das obras, enfim, sinopses, explicações, enfim, textos que existiam e que é comum existir em algumas exposições textos a respeito das obras expostas. E o que é que me incomodou nesses textos? É que o texto falava coisas a respeito da obra que muitas vezes eu olhava e falava, não é para tanto. O texto exaltava de tal forma coisas na obra que eu falava assim, puxa vida, o texto está atrapalhando a minha relação com a obra. Existem coisas na obra que o texto não coloca. E o texto coloca coisas na obra como se a obra tivesse um negócio assim tal, que eu falava, gente, mas não é para tanto, né? E aí o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que esses textos, eles fazem uma abordagem da obra que não corresponde necessariamente à maneira como nós vamos fruir a obra. Então, esses textos parecem dar a nós um direcionamento muito padronizado na relação com a obra. E eu, que sou uma pessoa que adoro manter uma relação com a obra quando vou visitar uma exposição e tal, né, quando assisto a um filme e tudo mais, eu fico me perguntando para que serve esse texto. Para dar à obra um nível de qualificação, e que não é que a obra não possui, mas é que é diferente para cada pessoa. Então essa linguagem
padronizadora da arte é uma outra coisa que me incomoda. E eu citei esse caso da exposição do Picasso porque é isso, né? Eu saí da exposição com uma sensação muito legal em relação às obras, em relação ao trabalho do Picasso, gostei muito das obras, mas chegou um determinado momento da exposição que eu parei de ler os textos, porque eu falei, não, eles estão me atrapalhando, porque eles estão me forçando a uma relação com a obra que não é a relação que naturalmente eu vou ter com a obra, né? E aí depois, no momento em que eu parei de ler os textos, a minha relação com as obras da exposição fluiu muito melhor, muito mais natural, muito mais gostosa. E aí, fazendo um paralelo com a realidade atual, eu vejo que esses discursos eles não estão mais só em relação a obras, eles estão começando a ser um discurso da arte mesmo, do universo artístico, um vocabulário do universo artístico, um vocabulário... E aí não importa qual é o artista, qual é a obra, você encaixa aí um conjunto de termos e de palavras que você vê nos mais diferentes tipos de discursos sobre artistas e sobre obras. Eu tava lendo na semana passada uma reportagem, enfim, da revista SP Arte 365, que eu passei a acompanhar com mais frequência, sobre artistas, os 20 artistas que ganharam destaque no mundo das artes em 2020. No mundo das artes visuais, tá, gente? Não é um artista de televisão, né? Mas eram 20 artistas que no mundo das artes visuais, no universo das artes visuais, tinham ganhado algum destaque no ano de 2020, no ano passado. E promessas, enfim, jovens artistas e tudo mais. E eram 20 artistas de lugares diferentes do Brasil, isso foi muito legal, de lugares diferentes do Brasil, de realidades diferentes, de formações diferentes, né? Então eu lembro que eu até cheguei a ver uma antiga colega de universidade na lista dos 20 artistas, né? A Juliana. E é muito legal porque assim, você tinha homens, mulheres, mulheres negras, homens indígenas, enfim, homens brancos, mulheres brancas do meio urbano, do meio rural, né, do Nordeste, do Norte, do Sul, de São Paulo. Quer dizer, os artistas eram muito legais, e se você visse o trabalho deles era muito legal. O que você conseguia ver do trabalho deles era muito legal. Por exemplo, a Juliana, que eu falei que eu conheço um pouco o trabalho, tem um trabalho muito legal, muito bacana, é super interessante a diversidade desses artistas. Só que aí você ia ver o texto explicativo sobre o que motivou naquela reportagem cada um desses artistas ser escolhido como um artista promissor, como um artista de destaque. O texto elaborado para cada um deles era incrível, que era assim, as palavras eram praticamente as mesmas para todos, né? Porque a revalorização dos corpos num diálogo com as opressões, enfim, você tinha um conjunto de termos, um vocabulário que era muito semelhante, que era muito parecido para cada um dos 20 artistas. E aí eu fico pensando assim, como é que artistas tão diferentes, de propostas artísticas tão diferentes, de realidades artísticas tão diferentes, né? E aí eu retomo o que eu falei no vídeo da semana passada, de como o processo de criação artística ele é atravessado por uma realidade histórica, né? E quando a gente fala de realidade histórica, a gente não está falando só do mesmo tempo, né? Quer dizer, um artista contemporâneo de São Paulo, ele tem um processo, ele tem uma proposta, enfim, o universo de criação desse artista é totalmente diferente de um artista contemporâneo de Belém do Pará, do Rio Grande do Sul, sei lá, de Campo Grande, né? Assim como do Brasil é diferente de outros países. Então, assim, quando a gente fala em realidade histórica, é isso também que a gente quer colocar, porque o processo de criação artística ele é vinculado à realidade histórica do artista. E como é que artistas tão diferentes, com realidades históricas tão diferentes,
né, que vivem em regiões diferentes do Brasil, que trabalham com propostas tão diferentes, têm na sua apresentação enquanto artistas textos tão semelhantes, né? Então, o que eu tô querendo questionar aqui e analisar é: criou-se um vocabulário padronizado da arte. E eu acho que a pandemia, por ter, de certa forma, obrigado a uma certa padronização dos processos artísticos, porque no final das contas todos são reproduzidos via internet, né, via alguma plataforma virtual, né? Então, uma performance de um artista amazonense vai chegar para nós via alguma plataforma virtual do mesmo jeito que uma performance de um artista do Sul. Então, a pandemia fez com que os meios de divulgação e de reprodução da arte se tornassem mais ou menos padronizados, né? Então trouxe uma certa padronização dos meios. E aí essa certa padronização dos meios de exibição da arte parece que acentuaram uma coisa, e eu não estou dizendo que isso é uma coisa da pandemia, mas que parece ter acentuado nesse período de pandemia, que é uma padronização do discurso sobre a arte. Então existe aí como eu disse, um conjunto um vocabulário próprio para se falar de arte. Então você tem termos chaves, né, que parece que serve para qualquer coisa. Então, qualquer coisa eu vou colocar aí corpos glorificados, corpos não sei o quê, porque o diálogo com geográfico, o corpo no diálogo com a geografia do território, palavras como corpo, como território, como afirmação, parece que está servindo para todo mundo. Né? Parece que está servindo para todo mundo. E isso é extremamente problemático, porque isso faz com que a gente não consiga lidar com a especificidade daquele artista, daquele projeto artístico, daquela proposta artística daquela pessoa, né? Ou daquele coletivo de pessoas, enfim. Quer dizer, uma tendência à padronização dos discursos que, na verdade, alimenta o quê? Alimenta uma ideia mercadológica da arte, onde o que vai estar na diferença? A diferença está nas duas pontas do processo artístico. O artista, que é diferente, óbvio, né? A Juliana é diferente do Paulo, que é diferente da Marcela, que é diferente do Roberto. Né? São artistas diferentes. Então você tem a diferença numa ponta e na outra ponta, que é a obra. E você padroniza tudo que está entre os dois. Como se tudo que está entre os dois fosse igual, fosse semelhante. E isso alimenta o quê? Uma ideia de que o mais importante é o artista e a obra. E o que é isso? Isso é uma visão mercadológica. Porque você tem como elementos mais importantes quem produz, o artista, e o produto, a obra. Sendo que toda a relação que existe entre esse artista e esse produto no processo de criação artística é desprezado, é colocado dentro de um padrão, como se tudo fosse igual, e, consequentemente, aponta para nós uma relação também padronizada com esse produto artístico, né? Que é um termo que em mim já causa um certo incômodo, né? Porque eu não acho que o resultado final de um processo artístico possa ser chamado de produto. Mas enfim. Então, o que eu acho que a gente precisa refletir sobre é justamente essa ideia de um discurso padronizado sobre arte. Sendo que cada processo artístico, cada artista vai gerar um discurso diferente, né? Mesmo um único artista, então, o processo de criação, por exemplo, eu escrevi um texto teatral X e depois de um tempo eu vou escrever um texto teatral Y.
o discurso sobre cada um desses processos de criação tem que ser diferentes, porque são processos de criação diferentes. E aí eu vou dar um exemplo dentro de textos mesmo que eu escrevi. Então, eu pego o Ponto de Fuga, que é um texto meu que já está publicado, e pego Nessa Data Querida, que é um outro texto teatral meu que também já está publicado. São dois processos de criação completamente diferentes. Um eu escrevi sozinho, é um texto que eu escrevi, ele é anterior a qualquer montagem dele. E o Nessa Data Querida é um texto que eu escrevi dentro de um processo, com um grupo de teatro, com um diretor, enfim, né? Foi no processo de criação de um trabalho que o texto saiu. Então o texto também é produto de um processo maior do que ele mesmo. Então veja, se eu fosse falar sobre esses dois, se eu fosse criar um texto sobre esses dois, sobre essas duas obras, sobre esses dois processos, seriam diferentes. E trata-se do mesmo autor. Imagina de artistas diferentes. Então é isso, eu queria saber o que cada uma de vocês, se cada um de vocês pensa a respeito dessa padronização dos discursos sobre a arte, tá? Mais uma vez eu peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, divulguem o canal para as pessoas que vocês conhecem, visitem nosso blog, nossas redes sociais, enfim, ajudem a gente aí nesse processo árduo de ampliação do nosso público, porque a gente sabe que isso é difícil, mas a gente continua com alegria, com garra para melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Tá bom? É isso, gente. Semana que vem a gente continua a nossa reflexão. Valeu. Tchau, tchau.